Senhoras, senhores e bestas do abismo, apaguem os charutos de enxofre e levantem-se. A corte de Minos está em sessão e hoje o prato principal é um advogado que achava que podia litigar com Deus. Bem-vindos à Summa Jurídica Infernalis. Esqueçam a clemência. Aqui embaixo a burocracia é eterna e o ar-condicionado está quebrado há milênios. Estamos prestes a dissecar a alma de Saul Goodman, o homem que olhou para os 10 mandamentos e viu apenas termos e condições negociáveis. Preparem seus martelos e apaguem a esperança, pois vamos auditar uma vida dedicada a transformar a Constituição americana em papel higiênico de luxo. Olhem para o status piscando em vermelho. Não absolvido. Que surpresa, não? O réu achou que 5 minutos de choro no Tribunal Federal e um cigarro dividido com a ex-esposa apagariam décadas de vigarice? Poupe-me. O céu não aceita arrependimento performático de última hora como se fosse cupom de desconto expirado. A teologia é clara. O hábitos do pecado é como uma mancha de vinho barato num tapete branco. Você pode esfregar, mas a essência da sujeira já faz parte da mobília. Jimmy McGill morreu sufocado sob os ternos de poliéster de Saul Goodman, muito antes das algemas estalarem. Vejam esta ressonância magnética da iniquidade. O que brilha ali não é paixão animal, é cálculo frio. Saul não é um bruto impulsivo que mata por raiva. Ele é um arquiteto do caos. Dante diferencia a incontinência, perder a cabeça, da malícia. Usar a cabeça para ferrar o próximo. O pecado de Saul reside no córtex pré-frontal, a sede da razão. Ele usou o dom divino do intelecto para vender celulares descartáveis a traficantes e lavar dinheiro de metanfetamina. Ignorem os círculos da gula ou luxúria. O lugar dele é onde a inteligência apodrece. Descemos ao 4º círculo. A acusação grita: avareza! Afinal, o homem cobrava taxa de urgência até para respirar e carregou malas de dinheiro no deserto bebendo a própria urina. Parecia que a única cor que ele enxergava era o verde dólar. Seria fácil jogá-lo na vala dos pães duros para empurrar pedras pela eternidade, colidindo com banqueiros e bispos, mas olhem bem para a cara dele na foto. Será que ele é apenas um tio Patinhas de Albuquerque? O dinheiro para Saul Goodman nunca foi sobre poder de compra. Ele dirigia um Suzuki Steam caindo aos pedaços. O dinheiro era o placar. Era a forma de dizer ao mundo, e principalmente ao fantasma arrogante do irmão Chuck, que ele estava ganhando o jogo. O avarento ama o ouro. Saul amava a trapaça que trazia o ouro. O pecado dele é intelectual. É vaidade ferida disfarçada de ganância. O 4º círculo é vulgar demais para uma psique tão retorcida. Investigamos o círculo 7º. Violência. O homem ostenta um diploma da Universidade de Samoa Americana, mas suas conexões eram com açougueiros do cartel. Tuco, Lalo, Walter White. Ele sugeriu mandar alguém para Belize, o eufemismo mais charmoso para assassinato, com a naturalidade de quem pede um café. A pergunta é: ser o concierge do crime faz de você um criminoso violento? Ele merece ferver no sangue como os tiranos? Saul Goodman é um covarde físico de marca maior. Ele treme diante de uma arma como gelatina em terremoto. Ele não é o soldado. Ele é o consigliere. A caneta dele causou mais danos que muitas metralhadoras, mas ele nunca sujou os ternos coloridos de sangue, apenas de vergonha. A jurisprudência infernal é técnica. A violência requer força bruta. Saul usou força legal. Ele é alérgico a perigo real, preferindo destruir vidas do conforto de seu escritório com colunas falsas. Chegamos ao fundo do poço, o 9º círculo, a zona de Caína, traidores de parentes. A destruição sistemática de Chuck McGill. Jimmy humilhou o irmão, revogou seu seguro e praticamente acendeu o fósforo que queimou a casa. É uma tragédia grega em solo americano. Caim matou Abel com uma pedra, Jimmy matou Chuck com uma troca de números em documentos bancários. O gelo eterno parece convidativo para esfriar essa rixa familiar, não? Por quê?
porque era legítima defesa emocional. Chuck também era um traidor, um fariseu que usava a lei para esmagar o irmão mais novo por pura inveja e soberba. Foi uma destruição mútua assegurada. Além disso, Jimmy não queria a morte de Chuck. Ele queria a vitória no jogo. A morte foi um efeito colateral trágico, não o objetivo. O gelo de Cocito é para quem tem coração frio. O problema de Jimmy é que o coração dele batia, apenas pelos motivos errados. Senhoras e senhores, apertem os cintos. Chegamos ao 8º círculo, o Malebolge, o shopping center da fraude. Aqui, a confiança humana é a piada e a trapaça é a lei. É um lugar sujo, fedorento, cheio de valas onde a escória inteligente é processada. É o habitat natural de Saul Goodman. Se o inferno tivesse uma sala de espera com revistas velhas e cheiro de desespero, seria aqui. Mas em qual das 10 valas ele vai morar? Bolgia 10. Falsificadores. Lembram do Mesa Verde? 1216 virou 1261, com um estilete e cola. Uma obra de arte da canalice para fazer o irmão parecer senil. Saul falsificou identidades, provas e a si mesmo tantas vezes que esqueceu quem era. Mas vejam bem, a falsificação para ele era um meio, não o fim. Ele não falsifica para criar arte falsa, ele falsifica para reescrever a realidade jurídica. Ainda é pouco para a magnitude da sua obra. Bolgia 5. Barrataria. A corrupção de cargos. O caso Lalo Salamanca, senhoras e senhores. Ele olhou para um assassino psicopata, chamou-o de Jorge de Guzmán e pagou 7 milhões de fiança. Ele transformou o tribunal em um balcão de negócios sujos. Os demônios deveriam estar salivando para mergulhá-lo no piche fervente, o destino dos políticos e juízes corruptos. Mas eu objeto. Barrataria é para burocratas medíocres. Saul Goodman é maior que isso. Ele não apenas vendeu a lei, ele criou uma infraestrutura para o crime. Ele não era uma engrenagem quebrada. Ele era o engenheiro que redesenhou a máquina para processar o mal com eficiência corporativa. Jogá-lo no piche seria subestimar sua genialidade maligna. Ele transcende a simples propina. Ele vendeu a alma do sistema. Batam o martelo. Encontramos o CEP eterno dele. 8ª Bolgia do 8º círculo. O lar dos conselheiros de fraude. Consigliere fraudolenti. Aqui jazem os gênios que usaram sua retórica dourada para conduzir outros à perdição. Não é sobre o dinheiro, é sobre o conselho. Melhor ligar para o Saul não era um slogan. Era um convite ao abismo. Ele é o homem que sussurra a ruína no ouvido dos tolos. A tragédia de Saul é que ele é inteligente demais para seu próprio bem. Deus lhe deu carisma e eloquência, e ele usou tudo para criar arapucas legais. Ele racionaliza o mal até que ele pareça justiça. Na 8ª Bolgia, essa inteligência se torna sua prisão. Ele aconselhou a ruína usando a lógica. Agora, a lógica divina o condena, sem chance de apelação. Ele usou a luz da razão para guiar os homens para a escuridão. Dante colocou Ulisses aqui pelo estratagema do cavalo de Troia. Saul é o nosso Ulisses de terno barato. Sem Saul, Walter White teria sido preso na primeira semana vendendo metanfetamina num estacionamento. Saul pegou um químico frustrado e o transformou em Heisenberg. Ele forneceu o mapa para o inferno e cobrou 17% de comissão. Ele é o navegador da destruição alheia, o estrategista do apocalipse de Albuquerque. E não me venham com Jen Takovic. Aquela vida em preto e branco gerenciando uma Cinnabon em Omaha não foi purgatório. Foi intervalo comercial. Ele estava se escondendo, não espiando. Na primeira oportunidade, o vício voltou. Jenny era apenas uma máscara triste sobre a face do monstro que ansiava por voltar ao palco. Você pode tirar o homem do crime, mas não tira a fraude do homem. Nem a canela disfarça o cheiro de enxofre. Esqueçam pistolas. A arma de destruição em massa de Saul Goodman é a língua. Com ela, ele reescreveu fatos e transformou monstros em vítimas.
Ele não vence discussões com provas. Ele vence com storytelling. No inferno, a justiça poética exige que a arma do crime se torne o instrumento da tortura. Essa língua bifurcada que tanto lucrou agora pagará a conta. Eis a sentença visual, a chama ocultadora. Em vida, Saul era tudo sobre visibilidade. Outdoors gigantes, ternos laranja, comerciais gritantes. Ele queria ser visto. O castigo? Ele será uma chama sem rosto, uma língua de fogo anônima deslizando na escuridão. O pavão perdeu as penas e agora é apenas combustível invisível. A invisibilidade eterna para o maior narcisista jurídico de Albuquerque. Mas piora. Dante nos diz que para falar, essas almas precisam fazer a chama vibrar. A voz tem que atravessar o fogo. Falar torna-se um ato de dor física excruciante. Para Saul, que não consegue calar a boca, cujo fluxo de consciência é sua vida, isso é o inferno real. O silêncio é impossível para ele, mas cada palavra vai queimar como ácido. Ele tentará negociar com os demônios, e cada sílaba será uma nova cicatriz. Aqui reside a dúvida macabra. Ulisses queimava junto com Diomedes na mesma chama, pois pecaram juntos. Será que Saul queimará sozinho? Ou sua chama terá duas pontas? Existe alguém que compartilhou sua queda, que foi cúmplice de suas fraudes mais brilhantes e cruéis? Alguém que amava o golpe tanto quanto ele? Kim Wexler. A mente brilhante que se viciou no perigo. Sócios na destruição de Howard Hamlin. Ela pode ter fugido para a Flórida para viver uma vida de maionese sem graça e quebra-cabeças, mas a mancha está lá. Se a justiça divina for rigorosa, Saul compartilhará sua chama eterna com Kim. Unidos não pelo amor, mas pela cumplicidade no crime. Incapazes de se tocar, apenas queimando em uníssono pela eternidade. O romance final, sem beijos, apenas fogo. O Tribunal Celestial profere sua sentença final. Réu, James Morgan McGill. Local, 8º Círculo, Malebold, Fosso 8. Crime, conselheiro de fraude. Pena, fogo eterno e discurso doloroso. Não há condicional, não há fiança, e o juiz Minos enrolou sua cauda 8 vezes. Levem-no daqui, a audiência está encerrada. Olhem para o slogan agora. Better Call Saul. No inferno, as linhas telefônicas foram cortadas. Não há para quem ligar. A ironia suprema. O homem que resolvia os problemas de todos agora tem um problema insolúvel. A marca registrada dele é agora apenas um eco vazio nas paredes de pedra queimada. A propaganda enganosa acabou. O produto foi recolhido. E assim termina a saga. Não com um estrondo, mas com o crepitar constante de uma chama solitária na escuridão. A balança da justiça, feita de fumaça e cinzas, pende para sempre contra ele. Ele achou que podia dobrar o mundo até que ele quebrasse, mas o mundo é elástico e voltou com força total. Ali, no silêncio ensurdecedor do abismo, despojado de seus ternos e de seus argumentos, resta apenas a verdade nua e crua, ardendo para sempre. Caso encerrado.